Leitura do livro O Andar no Espírito, O Andar no Poder, de David Roberts, o papel vital da oração em línguas, profecias. Porque você deseja ser guiado pelo Espírito, você deseja ser guiado deste lugar natural para aquele lugar natural. Mas saiba disso, muitos antes de eu guiá-lo, para ser uma força para mim no natural, eu começo a guiá-lo no espiritual. Porque eu o guio de glória em glória e de um lugar de tormento para um lugar de descanso, para que quando eu lhe der o que eu quero que você faça, você resista ao fogo e passe no teste. Então, entre na minha graça, você não experimentou o melhor que eu tenho, porque é um lugar de descanso, diz o Espírito da graça. É o meu melhor. Capítulo 8. O canal pelo qual o Espírito Santo fala. Nós nunca podemos receber um ensinamento intelectual que seja suficiente para nos fazer vitorioso na vida. Portanto, se não aprendermos a estar em comunhão com a Trindade no âmbito do Espírito, nunca progrediremos para cumprir o nosso chamado. Já vimos que o nosso total privilégio ter a terceira pessoa da Trindade vivendo em nosso interior para prover o plano pessoal de Deus para nossas vidas. Mas para termos a vantagem de liderança especializada do Espírito Santo, temos que entender como ele se comunica conosco ao orarmos em línguas. Veja, o Espírito Santo sempre fala através do mesmo canal. Precisamos nos familiarizar com este canal para que possamos diferenciar a voz dele de qualquer outra voz, pensamentos ou impressão. Primeiramente, precisamos entender que Deus sempre se comunica com o nosso espírito. Se não soubermos como identificar a diferença entre Deus se comunicando com o nosso espírito e o diabo enganando a nossa mente, andaremos na direção errada na maior parte do tempo. Por quê? Porque o diabo tem estudado a humanidade por 6.000 anos e ele aprendeu algumas maneiras específicas para nos enganar e nos manter andando em círculo. O espírito, a alma e o corpo do homem. Subtítulo. Para poder discernir a voz do espírito em seu dia a dia, primeiro você precisa entender a operação do espírito, da alma e do corpo do homem. Eu já me submeti a muitos ensinamentos sobre assuntos. Muitos separam o máximo de versículos que podem com respeito ao espírito, alma e corpo. Então, eles desenham 3 pequenos círculos numa lousa e destacam as características das 3 partes do homem, dizendo: este é o seu espírito, esta é a sua alma e este é o seu corpo. Eu não achei muita dificuldade em entender a operação e as características do corpo, mas tive problema para captar a diferença entre a alma e o espírito. De acordo com grandes mestres da Bíblia, a alma consiste em mente ou intelecto da pessoa. Sua vontade, suas aptidões emocionais é a parte do homem que precisa ser renovada pela palavra. Eu concordei completamente com isso e sabia que quando o espírito de um homem deixa o seu corpo, a sua alma vai com ele. Mas além disso, não conseguia entender como o espírito do homem se encaixa na figura. Então, ao tentar entender este assunto, perguntei a Deus: Senhor, qual é a diferença entre eu e um cachorro? Bem, eu gosto de cachorro, mas eles não possuem espírito. Eles não vão para o céu como as pessoas vão. Existem animais no céu, mas eles não foram daqui para lá. Eles foram criados no céu e moram lá. Como todos sabem, os animais que nascem aqui na terra voltam a ser pó depois que morrem. Mas é lógico que os cachorros possuem alma porque eles têm intelecto, emoções e vontade. Então, qual é a diferença entre a alma de um cachorro e a minha? A diferença é: a minha alma encontra a imortalidade em um espírito imortal. Quando Deus criou minha emoção, minha vontade, meu intelecto, ele segurou estas forças em suas mãos e disse: essa é a alma do homem. Mas em que limite ele iria abrigar estas forças que foram a essência do que eu sou? É aí que entra a operação do Espírito. Deus criou estas forças que compõem a alma e a colocou numa substância eterna chamada Espírito. E o Espírito imortal que contém a alma e dá a ela a sua natureza eterna. Subtítulo: as características do espírito humano. Podemos ter uma ideia sobre o espírito do homem olhando o que Jesus disse em Lucas capítulo 16, no verso 19 ao 22. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazera à porta daquele,
e desejava alimentar-se das migalhas que caíam à mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Apesar de ter morrido e sido enterrado, mesmo estando sua carne e o seu corpo no sepulcro, o versículo 23 diz que o espírito do homem rico foi para outro lugar, no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. Observe as palavras em letras maiúsculas. O espírito humano tem olhos. Note também que o homem rico estava em tormento. Isso se trata de fortes emoções. Então, o homem espiritual do rico também tinha emoções. Agora veja o versículo 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Meu Deus, as pessoas no céu têm dedo e as do inferno, línguas. Vamos observar isso por um momento. Ou o espírito humano também possui todo o resto das partes do corpo, ou existem milhares de línguas e olhos espirituais espalhados pelo inferno, enquanto dedos espirituais flutuam no céu. Se meu homem espiritual tem um dedo, língua, um par de olhos espirituais, consequentemente também tem em todas as outras partes do corpo. Isso é elementar. Vamos levar isso adiante. Se eu separasse o meu homem interior do meu homem exterior e os colocasse um ao lado do outro, meu corpo físico e o meu homem espiritual seriam iguais, exceto pelos defeitos que o meu espírito não teria. Aliás, todos os defeitos que foram programados para a raça humana quando Adão caiu não existiriam. Se o meu homem exterior levantasse o seu dedo e dissesse: do que é feito o meu dedo? Você diria: é feito de carne. Mas se você quisesse entrar em detalhe, você diria: é feito de células, sangue, ossos e muitos outros pequenos componentes. Bem, se o meu homem físico é feito de material físico, e com respeito ao meu homem espiritual, se o meu homem interior levantasse o seu dedo, conforme reluta a passagem de Lucas 16, e perguntasse: do que é feito o meu dedo? Você diria: bem, é uma substância celestial. Vejamos, espírito. Você não seria capaz de ir adiante. Então, o meu homem interior preenche o meu homem exterior, dedo por dedo, mão por mão, braço por braço e perna por perna. Eu tenho olhos físicos e olhos espirituais. Minha pupila de olhos espirituais preenche minha pupila de olhos físicos. Vejamos. Vamos em frente. Dentro do meu homem interior está a natureza da nova criação, contendo forças espirituais, com amor, paz, alegria e controle. O homem interior é o estabilizador da minha vida. Ele nunca oscila. Sua única inclinação é ir cada vez mais alto no âmbito de Deus. A parte que oscila em mim é a emoção da minha alma, através da qual o homem espiritual opera. Minha emoção quer ir ao extremo de felicidade em um dia e para a profunda depressão no outro. Mas o meu homem espiritual nunca quer ir a algum lugar, exceto aos lugares celestiais com Deus. Meu homem interior se encaixa no meu homem exterior, e um dia meu antigo homem exterior dirá: eu desisto. Naquele momento, meu homem espiritual, sairei do meu corpo e irei para a casa do céu. Será glorioso. Então, eu tenho um cérebro espiritual que se encaixa e opera através do meu cérebro natural no corpo físico. É dentro do meu cérebro espiritual que a minha alma se aloja. Identifique o canal da comunicação. Subtítulo: no natural, você não escuta com os seus ouvidos em um dia e o outro com o seu dedão do pé. Do mesmo jeito, sua anatomia espiritual não foi designada por Deus para se comunicar com as diferentes partes do seu homem espiritual, dependendo do dia. Toda vez que Deus fala com você, ele se comunica através do mesmo canal. Por isso, se você puder isolar e identificar este canal, você poderá abrir uma porta para uma casa de tesouro espiritual que nenhum homem poderá fechar. Quando ouvimos a voz de Deus, parece que ela vem de algum lugar bem fundo, no centro do nosso ser, e sobe para a nossa mente. Muitos de nós temos noção que isso não é originado em nossa mente, mas vem para a nossa mente. Eu sempre imaginei
onde seria este lugar profundo, porque onde a voz de Deus vem, eu queria descobrir como abrir e monitorar este lugar para que pudesse ouvir o Espírito Santo, propositalmente, só porque eu queria. 1 Coríntios capítulo 14, no verso 14, diz que se eu, David Robinson, orar em uma língua desconhecida, o meu espírito humano está fazendo a oração sobre a influência do Espírito Santo. Eu percebi que se isto é verdade, então em algum lugar dentro do meu espírito, o Espírito Santo tem que trazer à existência esta linguagem sobrenatural e a depositá-la em meu espírito. Uma transferência daquela linguagem deve ser feita da pessoa do Espírito Santo para o meu espírito humano. Caso contrário, não seria eu orando. O Senhor, uma vez, me deu uma visão interior para me mostrar como o Espírito Santo transfere sua linguagem sobrenatural para o meu espírito. Nessa visão, eu vi um homem exterior e o homem interior. O homem exterior, um homem carnal, era a forma mais escura. A alma era outra sombra mais clara que o homem espiritual era completamente claro. Eu vi o Espírito Santo literalmente criando ou trazendo à existência sua linguagem sobrenatural à minha mente espiritual, que estava, de fato, encaixada dentro da minha mente natural do meu homem exterior. O que a ciência chama de subconsciente é uma verdade. A mente espiritual, os cientistas dizem que possui uma habilidade incrível, excedendo a capacidade operacional do cérebro físico. Então, quando o Espírito Santo cria uma linguagem sobrenatural em você, aquela língua são originadas no fundo do seu espírito e sobe às reentranhas da sua mente espiritual, que se encontra dentro da sua mente física. Isto explica o fato de que, quando o Espírito Santo fala, não é uma fala superficial, ela vem das profundezas daquela mente espiritual e expõe em direção ao seu intelecto. É por isso que, se você não deixar as línguas saírem da sua boca, aquelas palavras sobrenaturais irão ultrapassá-las, indo para os seus pensamentos, então você ouvirá as línguas em sua mente natural. Mas enquanto você deixar sair de sua boca a linguagem sobrenatural que o Espírito Santo cria, sua mente está livre para pensar em outra coisa. Por exemplo, eu adquiri a prática de ler a palavra enquanto oro em línguas. E se você parar aquele fluir e parar de falar aquela linguagem, você pode orar em língua em sua mente, não eficazmente, porque você só completa o canal da oração quando permite que a linguagem do Espírito saia de sua boca. Se você não fala aquela linguagem, nem baixinho, nem sussurrando, o que pode ser feito? Ao fim, sua mente vai passar a fazer outra coisa e dispersar as línguas, até que você perceba que parou de orar, cortando o fluir da oração através do canal da comunicação de Deus. A porta para o outro mundo, subtítulo. Quando você ora em línguas, você se põe imediatamente no Espírito, porque é aberta a porta para o outro mundo. Você abre o canal para o seu próprio espírito humano, dando a você contato direto com o Espírito Santo. Então vamos isolar a porta pela qual a voz de Deus vem, para que você possa conhecer quando Ele está falando. Após aquela visão que me mostrou como o Espírito Santo transfere sua linguagem para o espírito humano, o Senhor me instruiu a fazer algo muito fora do comum. Durante essa experiência, eu estava sobre uma forte unção, sem emoção, do que me rodeava fisicamente. Parecia que a voz dele vinha de todos os lugares. Ele disse: filho, agora eu quero que você aprenda a localizar o canal pelo qual eu me comunico com você. Muitos de nós operamos nesse canal sem termos ideia de onde ele está. Então o Senhor me instruiu: ore em línguas por um tempo. Eu obedeci até que ele me mandou parar. Então ele disse: agora ouça. Quando fiquei quieto e ouvi as línguas continuarem a vir do meu espírito e explodir pelo meu intelecto, apesar de eu estar falando em línguas com a minha boca, eu pude ouvi-las bem alto em minha mente. Eu percebi então que o canal pelo qual o Espírito Santo cria sua linguagem sobrenatural é o mesmo canal pelo qual ele traz para a minha mente revelações, visões, profecias e assim por diante. Familiarize com o canal de comunicação de Deus. Vou lhe dizer a verdade. A única razão pela qual eu posso ensinar sobre este assunto detalhadamente
é porque o Espírito Santo ensinou-nos a mim detalhadamente. E ele não poderia ter feito isso a menos que o canal de comunicação entre eu e Deus estivesse aberto, para que eu pudesse discernir a sua voz corretamente. Veja, é por você orar em língua que o canal no qual Deus fala é verdadeiramente aberto. E isto que acontece quando línguas para interpretação operam. As línguas abrem o canal para o que está por vir. Uma vez que este canal esteja aberto, o Espírito Santo pode mandar a interpretação da mesma maneira que ele enviou as línguas. Então, quanto mais você ora no Espírito Santo, mais familiarizado você se torna com este canal. E maior é a sua habilidade para conhecer quando Deus vem através do mesmo canal com uma visão ou com uma revelação na sua língua nativa. Ao se entregar constantemente à oração em língua, o canal de comunicação se tornará cada vez mais claro e definido. Você terá mais facilidade para entrar no descanso da fé à medida em que você aprender a fechar a porta para o mundo e ouvir a voz de Deus em seu interior. Não demorará muito e você imediatamente saberá a diferença entre a energia mental e a inspiração do Espírito Santo. Mas se você não está permitindo que o Espírito Santo constantemente crie aquela linguagem sobrenatural em seu espírito, enquanto você fala com a sua boca, será muito mais difícil fechar a porta para as circunstâncias externas. Você não terá nem um pouco de felicidade em monitorar o seu espírito para o que Deus estiver falando a você. Por orar em línguas fielmente, eu aprendi como ouvir aquele canal. Agora, eu sei de onde vem a voz dele, sei de onde vêm as visões que repentinamente explodem em minha mente. Também sei de onde vem a revelação, porque todas essas coisas se originam da mesma parte do meu espírito. Eu sei como me fechar em meio a todo tipo de caos e monitorar aquele canal no qual Deus se comunica. Eu posso receber testemunho interior, uma confirmação ou um sinal de aviso ou uma visão. Eu posso ouvi-lo falar comigo em inglês, não importa qual seja a turbulência ao meu redor. Eu consigo fechar estas portas e esperar que venha. Veja lá o que eu seja lá o que eu precise, através daquele canal de comunicação divina. E você pode fazer o mesmo. Você tem o que o Espírito do Antigo Testamento não tinha. Subtítulo: recapitulando, você tem o que os santos do Antigo Testamento não tinham. Subtítulo: o que acontece quando você começa a orar os mistérios de Cristo em outras línguas? Você abre o canal. Agora você pode experimentar uma comunicação direta com Deus, algo que os santos do Antigo Testamento almejavam, mas nunca puderam experimentar. Jesus disse a respeito de João Batista que não havia nascido de mulher um profeta maior que João, Mateus capítulo 11, no verso 11. Eu li isso há alguns anos e pensei, como isso pode ser? E Elias? João Batista não teve os milagres que Elias teve em seu ministério. Eu pensei que Elias fosse um grande profeta. Pensei no que ele realizou em seu ministério. Ressuscitou os mortos, parou exército com fogo do céu, voou em uma carruagem. Estes foram grandes feitos. Mas Jesus disse que João Batista era maior. Por quê? João não fez milagre. Tudo que ele fez foi comer gafanhoto e mel silvestre e dizer às pessoas que se arrependessem. Então, por que Jesus disse aquilo sobre ele? Porque de todos os profetas sobre o Antigo Testamento, este homem tinha mais conhecimento de Cristo do que qualquer um deles. Deus o escolheu para ser o precursor que iria pregar sobre a vinda do Messias. Depois, Jesus fez uma confirmação ainda mais notória. Ele disse que o menor no reino de Deus é maior que João Batista. Imagine, a Mariazinha e o Joãozinho são maiores que o maior profeta do Antigo Testamento. Por quê? Porque os profetas do Antigo Testamento não eram nascidos de novo, eles não haviam recebido a nova natureza ou o batismo no Espírito Santo, eles não tinham acesso ilimitado a Deus, mas como um crente que ora em línguas, você tem. Quando nascemos de novo e recebemos a natureza de Deus,
O que recebemos de mais importante é a capacidade de entender as coisas espirituais, e por isso que o céu nos enviou o mestre de todos os mestres para vir e ter certeza de que alcançamos o discernimento, a sabedoria e o entendimento de tudo que Deus é. Eu tenho o mestre vivendo em meu interior e o meu canal está aberto. Agora ele me ensinará como alcançar o máximo que Deus tem para. Ele já ultrapassou todo o lixo da alma e da carne, depositando a si mesmo em meu gerador, meu homem espiritual. Agora ele diz: eu quero ensinar a este homem sobre sua autoridade em Cristo. Com certeza ele quer que eu o ensine sobre isso, porque ele continua orando. Vou levar adiante a natureza nova dele, com toda a autoridade que lhe foi dada. E qualquer coisa, hábito da carne ou da alma, que entrar no caminho acabará parecendo como se estivesse na correnteza submarina durante o naufrágio do Titanic. As 4 maneiras pelas quais o Espírito Santo se comunica. Subtítulo: depois de localizar o canal por onde Deus fala conosco, vamos falar sobre as 4 maneiras que o Espírito Santo tem para se comunicar naquele canal. Primeiramente, ele se comunica pelo testemunho interior. A Bíblia diz que o reino de Deus que está dentro de nós é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, no verso 27. O Espírito Santo que habita em nosso interior é fonte contínua de paz absoluta. Ele derramará continuamente sua paz pelo nosso ser, se permitirmos. Portanto, o testemunho interior é frequentemente manifesto com uma ruptura naquele fluir da paz de Deus, nos alertando sobre uma decisão errada ou um problema ou um obstáculo, etc. Em segundo lugar, o Espírito Santo se comunica por revelação. A razão por que Deus se comunica com o Espírito e não com a nossa mente física ou intelecto, e a nossa mente a nossa mente espiritual, tem a capacidade de receber, armazenar milhares de informações por segundo. Este tipo de recepção é da categoria de Deus. Quando o Espírito Santo fala conosco em nossa língua nativa, ele precisa ir devagar, em câmara lenta, da mesma maneira que uma câmera filma o crescimento de uma planta. É assim que funciona quando ele tem que ir devagar para falar conosco numa língua que entendemos. O Espírito Santo gosta de se comunicar por revelação. Ele gosta de concentrar uma revelação inteira e enviá-las por aquele mesmo canal. De repente, a revelação atinge o seu espírito e explode. Você recebe a revelação inteira num centésimo de segundo. Por exemplo, você pode entrar orando no Espírito Santo, meditando na palavra a respeito de um problema em seus negócios. De repente, a cápsula de revelação explode em seu interior e você clama: meu Deus, eu sei o que fazer nos próximos 10 anos. Eu entendi isto em uma fração de segundo. Então, você se reúne com todos os seus sócios e leva 15 dias para expor todo o plano que você recebeu em metade de um segundo por revelação. Por quê? Porque seu espírito tem que alimentar o seu intelecto um pedacinho de revelação por vez, o que então é convertido em uma língua nativa. Você quer aumentar este tipo de experiência em sua vida? Então passe tempo orando no Espírito Santo, orando em línguas. Você manterá o canal aberto e proverá paz, edificação em todas as áreas da sua vida. Em terceiro lugar, o Espírito Santo se comunica pela voz audível. Você pode estar pensando sobre qualquer coisa quando repentinamente ele diz algo ao seu respeito que lhe parece audível. Você ouve tão claramente como se alguém estivesse ao seu lado falando. Eu gostaria que Deus sempre se comunicasse comigo desta maneira. Assim eu o ouviria claramente, mas ele não faz isso. Aliás, eu só ouvi Deus desta maneira uma vez em toda a minha vida durante o encontro de Catricuma que eu relatei anteriormente. Ele chamou o meu nome 3 vezes e então disse algo sobre o meu ministério. Exceto aquela vez, Deus sempre se comunicou comigo no interior, no meu espírito. Era apenas uma questão de desenvolver a minha habilidade para saber quando era ele falando ou não. A quarta maneira
pela qual o Espírito Santo se comunica é a menos comum, é por visão. Por exemplo, algumas vezes o Senhor se comunicou comigo através do que eu chamo de visões de ensinamento. Esse tipo de visões me ajudam a entender a palavra de Deus. Eu geralmente só recebo essas visões de ensinamento quando estou orando em línguas, enquanto medito na palavra, ou quando uma forte unção vem sobre mim, quando estou testemunhando ou pregando. Quando as visões ocorrem, elas explodem em minha mente com a velocidade de um raio. Então, veja, por testemunho interior, revelação, voz audível ou visão, o Espírito Santo sempre se comunica conosco através do mesmo canal, aquela porta sobrenatural para outro mundo. O nosso papel é abrir aquele canal através da oração em línguas, para que possamos começar a aprender como discernir a voz de Deus. A unção interior, a proteção contra o engano. Subtítulo: vou lhe dizer outro importante benefício de se familiarizar com a maneira que Deus se comunica. Quando você vai a um encontro em algum lugar e alguém está ensinando uma falsa doutrina, aquele ensinamento errado não será capaz de penetrar no seu espírito. Você conseguirá discernir o que está acontecendo enquanto você está sentado naquele lugar. Será que o diabo está atacando o culto e o Espírito Santo está lutando contra ele? Ou se trata de um lobo atrás do púlpito, tentando roubar a lã das ovelhas? Veja, conseguir desenvolver a habilidade de discernir o que não é verdade, mesmo se for o que está sendo falado através do púlpito, é um dos primeiros resultados da oração em línguas constante. Orar em línguas é uma proteção contra o engano. Jesus disse que quando o Espírito Santo veio, ele irá nos guiar toda a verdade. João capítulo 16, no verso 13. Não é de se maravilhar que João mais tarde disse isto sobre o Espírito Santo. Isto que vós acabo de escrever acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. 1 João, no capítulo 2, do verso 26 ao 27. O que João quis dizer quando falou que você não tem necessidade que nenhum homem o ensine? Bem, a verdade é que muitos enganos acontecem atrás do púlpito. E neste lugar que nascem grandes movimentos religiosos que negam a metade da Bíblia. Por exemplo, quando o diabo convence líderes de igrejas a remover o direito de falar em línguas, aquela específica denominação dá um passo na direção do engano. Apenas porque alguém está atrás de um púlpito, não significa que esteja correto. Ele só estará correto se os seus ensinamentos estiverem de acordo com a palavra de Deus. A verdade é a verdade pelo seu próprio mérito. Então, como saberemos quando alguém está ensinando uma doutrina errada, seja intencionalmente ou por ignorância? Através da unção em nosso interior, que é a verdade e não testifica a mentira. Na igreja ultra santa da lei, onde nasci de novo, as pessoas faziam todo tipo de coisas para arrecadar dinheiro para a igreja, como vender pedaço de uma tenda de oração ungida. Eu sempre era o primeiro na fila para comprá-lo. Óleo ungido, água do Rio Jordão e até mesmo carteiras que supostamente nunca ficariam vazias. Fui à falência depois de comprar aquela carteira e depois acabei perdendo-a. Algumas vezes, nós éramos ditos para darmos uma oferenda de amor, rogando a Deus pelos nossos amados que estavam perdidos, ou para receber a visitação de uma profecia através de um profeta. Mas o evangelho não é comércio, e nenhuma das coisas de Deus estão à venda, absolutamente nenhuma delas. Então, depois de orar em línguas todos os dias, por um ano, fui visitar meus amigos antigos daquela igreja. Mas quando eles começaram a usar seus truques, instigando a congregação a dar uma oferta de amor para comprar alguma bênção muito esperada, fiquei desapontado, pensei, o que há de errado comigo? Eu costumava ficar muito animado com todo mundo
quando eles falavam sobre esse tipo de coisa? Será que eu caí de volta no pecado sem perceber? Não, eu não havia caído no pecado de novo. O Espírito da verdade dentro de mim, meu mestre, que não pode mentir e testifica apenas a verdade, havia sido ativado através de muitas horas de oração em línguas. Ele estava me fazendo discernir as mentiras que havia me enganado no passado, mas não podiam mais me enganar. Esta é apenas uma razão porque eu discordo totalmente das pessoas que dizem que se eu orar muito em línguas, você ficará estranho. Uma pessoa que faz este comentário não tem um entendimento nenhum. Ela nunca diria algo assim se entendesse o papel que este dom básico tem em ouvir a voz de Deus e se familiarizar com o canal por onde ele fala. Ninguém que ama as pessoas seria capaz de privar o corpo de Cristo de tal bênção. A lâmpada do Senhor. Subtítulo. Vamos olhar na Bíblia a respeito de como o Espírito Santo se comunica conosco. Provérbios capítulo 20, no verso 27. Tem algo muito profundo a dizer sobre isso. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Que afirmação incrível! O meu espírito humano é a parte de mim criada à imagem de Deus e a lâmpada de Deus. Em outras palavras, é a parte de mim que o Espírito Santo acende para iluminar meu entendimento sobre ele, transferindo revelações a mim. O que fazemos com uma lâmpada? Ela não tem muita utilidade em um quarto claro. Acendemos uma lâmpada quando o quarto está escuro. Colocamos-a sobre uma mesa e ela traz iluminação a todo o quarto. Com a lâmpada de Deus, que é o nosso homem espiritual, o Espírito Santo sonda todas as partes íntimas do nosso corpo, todos os lugares escuros de nossa vida que precisam da luz de sua verdade. E é isso que acontece quando oramos em língua. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Romanos, capítulo 8, no verso 27. O Espírito Santo nos ensina tudo o que não podemos discernir. Ele nos mostra os mistérios e segredos divinos que precisamos conhecer sobre Deus e seus caminhos. Ele é o nosso primeiro maior mestre. Se deixarmos o Espírito Santo nos ensinar, algumas vezes entraremos em diferentes âmbitos de unção durante a oração, como as línguas para interpretação ou línguas com profundos gemidos para intercessão. Haverá horas em que ele nos ensinará mistério durante nossas vigílias, mas não importa o que aconteça durante a oração. Nós sempre seremos beneficiados se entregarmos nossas lâmpadas ao Espírito Santo, permitindo que ele ilumine nossa parte mais íntima com a luz de sua verdade.